Olá, seja bem-vindo mais uma vez, nossa 27ª aula do curso de Cálculo 1, e o assunto de hoje é diferenciação implícita. Nós vamos ver aqui que, mesmo em alguns casos onde nós não temos, y dado explicitamente como uma função de x, mesmo assim nós podemos determinar a derivada utilizando esse método que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Bom, nessa aula então nós vamos falar sobre o método de diferenciação implícita. O que acontece é o seguinte, tá? Muitas vezes, essa função y igual a f de x é definida de modo implícito por meio de alguma relação. Eu coloquei aqui dois exemplos. A relação x² mais y² igual a 25, ela vai definir o y como função de x, mas a relação y em termos de x, y em função de x, ela não está explícita por meio dessa igualdade. Então aqui nós temos y definido como função de x, mas de modo implícito, de modo escondido, Nós não sabemos de fato qual é a relação y em função de x dada de modo claro, explícito. Aqui eu coloquei outro exemplo, x² mais y³ igual a 6xy. Essa relação de igualdade também vai definir o y como função de x, mas isso não está explícito aqui, tá? E em muitos casos nós vamos ter uma relação de igualdade onde o y está definido em função de x de modo implícito e nós não conseguimos explicitar o y em termos de x. Não é possível isolar o y como função de x de modo explícito, tá? Bom, esse caso aqui, que nós vamos inclusive analisar na figurinha que eu coloquei aqui no próximo slide, é um caso onde, por meio dessa relação de igualdade, o y está definido implicitamente como função de x, mas nós conseguimos ainda isolar o y em termos de x para ver o que está acontecendo. Nós sabemos que essa igualdade aqui, os pares xy que satisfazem essa igualdade, se nós plotarmos esses pares no plano xy, isso vai dar uma circunferência centrada na origem de raio 5, tá? Que eu coloquei inclusive a figura aqui para vocês. Aqui, então nós temos uma circunferência centrada aqui na origem, cujo raio é 5. Então, se nós consideramos essa circunferência, nós vamos ver o seguinte, que para valores de y positivos, que corresponde a essa parte da circunferência que eu estou destacando para vocês, que está acima do eixo x, se nós voltamos na nossa equação original e isolamos o y em termos do x, nós chegamos que y² é 25 menos x², e se o y é positivo, extraindo a raiz, o y vai ser raiz de 25 menos x², que está aqui, ó. Então, os valores de y positivo correspondem a essa parte aqui da circunferência, E nessa parte nós temos y igual a raiz de 25 menos x². Então, o y está expresso como função de x. Observe que se eu considero toda a circunferência para o mesmo valor de x, eu posso ter um valor de y positivo e um valor de y negativo. Então, quando eu penso aqui, nesta equação, nesta igualdade aqui, eu preciso identificar aqui se eu estou trabalhando com y positivo ou com y negativo. Porque nos dois casos, para y positivo, eu vou ter y igual a raiz de 25 menos x², então eu tenho y como função de x. Agora, se eu penso aqui no segundo caso, que é na parte que está abaixo aqui, ó, a parte da circunferência que está abaixo do eixo x, isso também define o y como função de x. O y vai ser menos a raiz de 25 menos x², uma vez que nesse caso o y é negativo, tá? Então veja, muitas vezes uma relação de igualdade, ela vai definir o y como função de x de modo implícito. Nesse caso foi possível explicitar, concorda? Y é igual a raiz de 25 menos x², se eu estiver pensando
na parte da circunferência aqui que está acima do eixo x, e y igual a menos raiz de 25 menos x quadrado, se eu estiver pensando na parte da circunferência, está abaixo do eixo x. Então veja, aqui o y está definido de maneira implícita como função de x. E aqui na figurinha, né, nós vemos o y dado explicitamente como função de x. Observe que vão ser duas funções diferentes, uma correspondente à parte de cima, né, da nossa circunferência, e outra correspondente à parte de baixo. Mas esse é um caso raro, tá? Onde nós conseguimos, né? Aqui temos uma equação simplesinha e eu posso explicitar. A maioria das vezes nós temos uma equação envolvendo x e y, né, onde aparece aqui, por exemplo, cosseno de y mais x igual a seno de x vezes y. E aí eu não consigo de maneira alguma explicitar o y como função de x, mas eu tenho uma relação de igualdade que define y implicitamente, tá? Em casos, então, como esse que a gente está estudando agora, né, em exemplos como esse, né, nós podemos utilizar o método de diferenciação implícita. Em que consiste esse método, né? Esse método consiste em derivar ambos os lados com relação a x. Óbvio que eu estou pressupondo que aquela relação de igualdade vai definir o y implicitamente como função de x, pelo menos em alguma parte, né? Por exemplo, aqui, se eu considero a circunferência no todo, eu não tenho o y definido como função de x. Por quê? Para o mesmo valor de x, eu tenho dois valores de y. Mas se eu considerar uma determinada parte, né, da circunferência, que, por exemplo, a parte de cima, o y está definido. Então, aqui eu tenho que pressupor que, em algum momento aqui, né, em alguma parte, o y vai ser definido como função de x. Então, pressupondo isso, eu vou derivar ambos os lados com relação a x, da igualdade, e tentar determinar aí, né, o valor y', que é o valor da derivada. Mas eu tenho que pressupor que naquele local que eu estou trabalhando, né, o y está definido aí como função de x. Ok? Bom, vamos ver o método funcionando na prática, né? Vamos ver aqui no primeiro exemplo. Eu vou considerar a equação x² mais y² igual a 25. Supondo que essa equação define y implicitamente como função de x, eu vou determinar a derivada de y em relação a x. E depois nós vamos determinar a equação da reta tangente à circunferência x² mais y² igual a 25 no ponto 3 e 4. Tá? Bom, vamos lá então. Então eu vou considerar a equação inicial, x² mais y² igual a 25. Eu estou pensando aqui y como uma função de x, né? Então aqui eu vou derivar lado esquerdo e lado direito em relação a x. Se lado esquerdo é igual a lado direito, derivada em relação a x do lado esquerdo é igual a derivada em relação a x do lado direito. Lado direito é constante, derivando em relação a x dá zero. E o lado esquerdo vai dar 2x, que é a derivada de x², mais derivada em relação a x de y². Aqui eu preciso aplicar a regra da cadeia, né? Porque eu não tenho aqui o x ao quadrado, eu tenho uma função de x ao quadrado. Então eu derivo normalmente, então derivada de alguma coisa ao quadrado é duas vezes a coisa, né? Duas vezes o y. E como o y é função de x, vezes a derivada de y em relação a x, pela regra da cadeia, tá? Então eu fico com essa nova igualdade e aqui eu posso isolar y', que é dy dx, em termos de x e de y. Então, dy dx, eu vou passar esse cara para cá, vai ficar menos 2x, depois eu cancelo 2, vou ficar com dy dx é menos x sobre y, né? Eu passei o y depois dividindo. Então, passei 2x para cá, ficou menos 2x, cancelei 2 com 2, depois passei o y dividindo. E fiquei com dy dx igual a menos x sobre y. Observe que nesse caso, y' vai ficar em termos aqui do x e do próprio y. Não tem problema. Por exemplo, se eu quiser saber a equação da reta tangente à circunferência no ponto 3 e 4, eu preciso saber da derivada ali naquele ponto, né? Que a gente sabe, para encontrar a reta tangente, nós precisamos
da derivada, né? Então, veja, eu estou aqui no ponto, deixa eu colocar mais ou menos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, então vai estar na metade aqui. 3 e 4, então eu estou nesse ponto, e eu quero saber a equação da tangente aqui, né, a circunferência nesse ponto. Então eu estou pensando aqui, olha, nesse local, o y é uma função de x, então eu posso considerar a derivada aqui para poder, né, determinar a reta tangente. Então, considerando a derivada aqui, né, para x igual a 3 e y igual a 4, dy dx é igual a menos 3 sobre 4. Substituo x igual a 3. Eu sei que quando o x é 3, o y vale 4. E aí a derivada vai ser menos 3 sobre 4. Observe que em nenhum momento eu precisei isolar o y em termos de x para saber a derivada, né? Nesse ponto. Aqui, até o momento, y está dado implicitamente como função de x. E mesmo assim, eu consegui determinar a derivada. Eu vou deixar como exercício para vocês considerarem y igual a raiz de 25 menos x quadrado, essa é a sua f de x. Derivar a f, aplicar em 3, né, para ver que o f' aí em x igual a 3, né, vai dar aí menos 3 quartos, tá bom? Como nós chegamos aqui, só que aqui nós estamos utilizando o método de diferenciação implícita. Bom, se eu conheço aqui essa derivada, eu sei a inclinação da reta tangente, ela tem que passar pelo ponto 3 e 4, e aí tá tranquilo, né? Então a inclinação está aqui, menos 3 quartos, y menos y0 é igual a m, que é a inclinação, x menos x0. Ela passa pelo ponto 3 e 4, então vai ficar y menos 4, e aqui vai ficar x menos 3, e aqui a inclinação que é dada pela derivada que nós calculamos aqui, menos 3 quartos. Né? E aí, isolando o y em termos de x, aqui a gente chega que a equação da tangente é y igual a menos 3 quartos de x, mais 25 quartos. Com isso, né, nós viemos aqui na nossa circunferência de raio 5, para x igual a 3, o y vale 4, então nós estamos nesse ponto, e determinamos aqui a equação da tangente à circunferência nesse ponto. Ok? Para isso, nós utilizamos o método de diferenciação implícita, onde eu suponho que essa relação de igualdade define o y como função de x, supondo o y como função de x, eu derivo ambos os lados em relação a x, e com isso eu acho uma expressão para a derivada. Tá? Essa expressão da derivada, ela vai determinar a derivada aí em termos de x e de y. Ok, vamos continuar então. Segundo exemplo, olha, veja que nesse exemplo aqui fica muito complicado de isolar o y explicitamente como função de x, porque o y está aparecendo aqui dentro do seno, aqui do outro lado ele aparece ao quadrado multiplicando um cosseno, né? Então, é uma relação de igualdade, né, complicada, né, e nós não sabemos explicitamente como o y está definido em termos de x, mas pressupondo, né, que em algum momento aqui o y seja definido em função de x por meio dessa igualdade, né, nós vamos tentar determinar aí o valor da derivada, tá ok? Então, olha, seno de x mais y igual a y ao quadrado cosseno, implica o quê? Derivando em relação a x dos dois lados, a derivada então do seno de x mais y em relação a x, é igual a derivada em relação a x de y ao quadrado cosseno. Né? Aí, aqui, né, o que nós vamos fazer? Né? Derivada do seno de x mais y é cosseno de x mais y. Aí eu tenho que aplicar a regra da cadeia, né? Então aqui vai ficar, olha, seno, não é seno de x, é seno de alguma coisa que depende de x, né? Que aqui é x mais uma outra função de x. Então eu aplico a regra da cadeia, eu derivo normalmente, então a derivada do seno é cosseno, só que eu tenho que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, que é uma função de x. Então, vezes derivada em relação a x de x mais y. Isso vai ser igual, aí aqui eu vou aplicar a regra do produto, ó, derivada em relação a x de y ao quadrado,
que multiplica cosseno, mais y² derivada em relação a x do cosseno. Ok. Agora aqui, olha, né? Aqui nós vamos ficar com o seguinte, ó, derivada de x em relação a x é 1. Derivada de y em relação a x é o nosso y' que nós estamos querendo. Aqui, olha, regra da cadeia, aqui derivando y² em relação a x, isso vai dar 2y vezes a derivada de y, porque y é uma função de x. Então aqui vai ficar 2y' vezes o cosseno. Aqui, derivada do cosseno de x é menos o seno, então aqui vai ficar menos seno que multiplica y². E agora nós vamos isolar aqui, tentar isolar o y', tá? Então aqui eu vou ficar com o quê? Y', que multiplica cosseno de x mais y, tá aqui. E aí, se a gente considerar aqui, ó, passando o y' para a esquerda, vai ficar 2y cosseno com sinal de menos. Então vai ficar menos 2y cosseno. Então vai ficar y' que multiplica cosseno de x mais y menos 2y cosseno, tá aqui. E aí, tudo que não tem o y' eu vou passar para o lado de lá. Então aqui, ó, cosseno de x mais y passa para o lado de lá com sinal de menos. Então, menos cosseno de x mais y. E aqui esse cara que já estava de lá, que era menos y² seno. E aí eu passo este carinha aqui dividindo para chegar à conclusão, então, de que y' é igual a y² seno x mais o cosseno de x mais y dividido por 2y cosseno de x menos o cosseno de x mais y. Então, veja, eu tenho uma expressão para a derivada de y, né? E essa expressão depende de x e de y. Então, se eu quero a derivada num ponto correspondente, né, como era o caso anterior, 3 e 4, então eu vou substituir aqui o x por 3, o y por 4, vou jogar aqui do lado direito, e aí eu acho a derivada naquele ponto xy que eu estou querendo. Né? No caso, se fosse 3 e 4, aqui seria seno de 3, 4 ao quadrado, 3 mais 4, 3 mais 4 aqui, eu teria que fazer essa continha, tá ok? Então veja, eu não sei explicitamente qual é a relação, né? Y em função de x. Mas, mesmo sabendo aqui que o y está definido implicitamente como função de x, por meio dessa igualdade, foi possível determinar o y' aqui dessa maneira. Né? Então, se eu quero achar a derivada num determinado ponto xy, eu jogo os valores de xy aqui e eu tenho y'. Então, veja que mesmo sem conhecer explicitamente a função, né, f de x, dada por y em termos de x, eu consigo determinar a sua derivada aqui. Tá? Então, nós estamos aplicando aqui o método da diferenciação implícita para isso. E agora uma aplicação, né, do método da diferenciação implícita no cálculo de derivadas de funções trigonométricas inversas. Tá? Vamos começar aqui calculando a derivada da função arcosseno, que é a inversa do seno. Nós sabemos aqui que y é igual a seno a menos 1 de x, se somente se o x for o seno de y, porque uma é inversa da outra. E isso nós sabemos que vale para qualquer y aí, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Aqui eu não vou considerar os extremos, tá? Porque nós vamos considerar a derivada. E a derivada aí, nos extremos, ela não vai estar definida. Então, eu estou tirando aqui o menos π sobre 2 e o π sobre 2 da nossa análise, porque não nos interessam esses dois casos. Então, estou considerando só y maior, estritamente maior que menos π sobre 2 e estritamente menor que π sobre 2, tá? Bom, vamos lá então. Nós vamos pegar essa relação aqui, ó, x igual a seno y, tá aqui. Nós vamos, essa relação aqui, né, de certa maneira, o y está dado aqui como função de x, mas nessa igualdade ele está dado como função de x de modo implícito, né? Então, nós vamos derivar ambos os lados em relação a x, então, derivada em relação a x do seno de y, é derivada em relação a x de x, derivada de x em relação a x vale 1. Aqui, pela regra da cadeia, né, como nós temos seno de alguma coisa aqui dentro que depende de x, mas não é o x, mas é uma função de x, nós vamos derivar normalmente, então vai ficar a derivada do seno de y é cosseno de y, mas temos que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, que é a derivada de y, que é o nosso y'. Então, nós vamos ficar com y' é 1 sobre o cosseno de y, tá?
Agora, observe o seguinte, nós estamos trabalhando nesse intervalo aqui. E para ângulos dados nesse intervalo aqui, nós sabemos que o cosseno é sempre positivo. Se o y varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, cosseno de y é sempre positivo. Então, da relação cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, nós vamos ficar que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Está aqui extraindo a raiz, né? O cosseno poderia ser mais ou menos a raiz de 1 menos seno ao quadrado. Mas como eu sei que o cosseno é positivo, o menos não entra aqui, vai ficar mais. Então eu posso substituir o cosseno de y por raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. E se a gente lembra que seno y é x, aqui, olha, cosseno de y vai ser igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então eu vou vir aqui e vou substituir por raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, y' vai ser 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E quem que é y'? É a derivada da função seno a menos 1 de x, que é o arcosseno de x, em relação a x. Então, a derivada dessa função aqui em relação a x, a gente acabou de provar que é 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Então, veja, nós utilizamos aqui, né, a partir dessa relação de igualdade, o método da diferenciação implícita, para concluir que a derivada da função arcosseno é 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Analogamente, é possível mostrar que a derivada da função arcosseno é dada por menos 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Né? Eu vou deixar como exercício para vocês, mas é completamente análogo aí o raciocínio. Ok? Outro exemplinho, né? Então, eu tenho aqui que y é tangente a menos 1 de x, arco tangente de x. Eu quero determinar a derivada. Então, y é tangente a menos 1 de x se somente se x for tangente de y, porque uma é inversa da outra. Aí eu vou usar essa relação, olha, x igual a tangente de y, vou derivar dos dois lados em relação a x, derivada de x em relação a x é 1, derivada da tangente de y, né, é secante ao quadrado de y vezes a derivada de y, pela regra da cadeia. Então, a derivada de y vai ser 1 sobre a secante ao quadrado. Nós sabemos que secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado. Então, já coloquei aqui. E aí, veja, tangente de y é igual a x. Então, se eu substituir aqui tangente de y por x, eu chego que y' é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Portanto, a derivada da função tangente a menos 1 de x em relação a x vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Está aqui. Então, facilmente, nós determinamos aí, via método de diferenciação implícita, a derivada da função arcotangente. Tá? E vai ficar como exercício para vocês aí, né, verificar essas derivadas aqui. E a gente faz isso de maneira completamente análoga ao que foi feito aí nos exemplos anteriores. Tá ok, pessoal? Então, para essa aula é o que eu tinha e continuem estudando aí. Na próxima aula tem mais. Um abraço para vocês.